Olá, vamos para o nosso terceiro vídeo. Nesse vídeo aqui eu queria falar mais um pouco sobre o fóton, né? Continuar discutindo sobre o fóton, né? A partir do que a gente viu do efeito fotoelétrico e da emissão de radiação em cavidade e corpo negro, né? Então, o que é o fóton? Vamos falar do fóton em si. O fóton, ele... eu ia falar, é uma partícula. Por enquanto vamos falar que é uma partícula, ok? É uma partícula. Assiste até o final do vídeo, então. Porque ele não é uma partícula, vocês vão ver. É uma partícula que existe em campos eletromagnéticos. O campo eletromagnético é formado por fótons. Isso está mais correto. Isso está mais correto. Beleza? E o fóton é o cara lá dentro do campo eletromagnético que carrega a energia e o momento linear. Que são duas propriedades muito importantes na física, né? Que são conservadas, certo? Beleza. E lembrando que campo eletromagnético é luz, raios-x, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, tudo que é campo eletromagnético é formado por fótons, ok? Ou seja, por partículas por enquanto, ok? Onde a gente viu lá que a energia, nos últimos dois vídeos a gente viu que a energia ela é HF, né, constante de Planck. Se eu sei que se a velocidade angular é 2πf, e eu isolar a frequência daqui, a gente obtém que é ômega sobre 2π, né? Velocidade angular sobre 2π. Então, substituo aqui e coloco aqui h sobre 2π e chamo esse h sobre 2π de outra constante. Essa constante é normalmente chamada de h cortado, ok? H cortado, porque tem um corte aqui, ó. H cortado. É a constante de Planck dividida por 2π. Ok? Informalmente ela é chamada de H cortado. Se a constante de Planck vale isso aqui, que a gente viu lá no primeiro vídeo, se eu dividir por 2π, eu obtenho 1.05 vezes 10 a menos 34 joules segundo, ok? E o momento que essa partícula, que o fóton carrega? Bem, lá da relatividade, eu deduzi essa equação aqui que eu vou falar agora, lá no último vídeo de relatividade, mas não precisa ver meu vídeo, né? Se você quiser saber isso aqui, dá uma olhada rapidinho na Wikipedia, alguma coisa. Que a gente sabe que a energia total de uma partícula, é a energia ao quadrado, é igual a energia de repouso ao quadrado, onde a energia de repouso na relatividade é mc quadrado, mais momento linear, deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho, mais momento linear, o módulo do momento linear, vezes c, a velocidade da luz, tudo ao quadrado. Só que a gente sabe que a luz não tem massa, né? A luz não tem massa. Então, então o fóton também não tem massa, ok? Vamos colocar aqui, então, que é uma outra propriedade do fóton, né? Outra propriedade do fóton. Fóton tem a massa de repouso, ok? Vou falar massa de repouso igual a zero, ok? Porque lá da relatividade a gente sabe que massa é energia, né? Então, se você considerar, o fóton pode ter massa, né? Porque ele vai ter momento vezes c quadrado, mas massa de repouso é igual a zero. Beleza. Corto aqui os quadrados, eu obtenho que energia é igual a momento linear vezes a velocidade da luz. Mas a gente também sabe que a energia é HF, né? Então é igual aos dois, certo? E eu sei que C é igual a lambda F. Então se eu isolar a frequência, eu obtenho C sobre lambda, ok? E daqui eu substituo, né, a frequência por C sobre lambda e corto Cs. Daqui a gente tira aqui o módulo do momento, é a constante de Planck sobre o lambda, que é o comprimento de onda da luz. Então, a gente observa que o momento do fóton está ligado muito forte
com o comprimento de onda dessa luz, ok? Ou com a frequência, né? Beleza. Porque o comprimento de onda tá ligado com a frequência, né? Beleza. E se eu pensar em termos vetoriais, porque momento é vetorial, é o módulo vezes o versor R, onde o versor R é a direção de propagação da onda eletromagnética, né? Beleza. Isso aqui é o momento de um fóton, então. Legal. Se eu tiver N fótons, é N vezes isso aqui, né? Perfeito. Então a gente sabe aqui, resumindo então, que a energia é HF e o momento é H sobre lambda. Ou, se eu quiser também deixar em termos de frequência, lambda é C sobre F, né? Então, C sobre F. Legal, né? Que é igual a energia sobre C. Então, você observa aqui, nessa relação, que momento e a energia do fóton estão fortemente ligados, né? Estão fortemente ligados, ok? Por causa que é parecido até a fórmula ali. Fortemente ligados, ok? Que você observa que o momento, a energia sobre a velocidade da luz, né? Então eles estão bem ligados um com o outro. Legal, e são duas propriedades muito importantes da física, né? Então eles estarem tão ligados assim é um negócio bem interessante. Legal. Agora vamos falar um pouco da intensidade da luz rapidinho, que a gente falou no efeito fotoelétrico. A gente viu que a intensidade da luz é campo elétrico vetorial com o campo magnético H. Onde o campo magnético H é o campo magnético produzido somente pelas correntes livres, né? Ok. Disso aqui, lá no último vídeo, a gente viu que isso aqui vem da campo elétrico, a intensidade do campo elétrico ao quadrado dividido pela impedância do meio, ok? Onde a impedância do meio são as duas constantes eletromagnéticas e a raiz dela, né? Ou seja, a permeabilidade magnética dividida pela permissividade elétrica e a raiz delas. E no ar ou no vácuo, né, que são bem parecidas essas constantes, isso aqui dá aproximadamente 337 ohms, ok? Só para deixar aqui como curiosidade. Enfim, se o meio for sem densidade de corrente e sem densidade de carga, vai dar essa equaçãozinha aqui, ó, ok? Beleza. Então, a intensidade da minha onda, sempre que a gente fala intensidade, é isso aqui, então, tá? É o vetor S, o vetor de Poynting, ok? Isso aqui que é o vetor de Poynting. Dá isso aqui, aonde ele representa o quê? Watt por metro quadrado, ou seja, potência é a densidade de potência superficial, ok? Densidade de potência por área. Densidade de potência superficial. Densidade de potência superficial, ok? E eu posso pegar o valor RMS dele. Como? Se o meu campo elétrico ele é um seno, um cosseno, ok? Um cosseno, o valor RMS dele basta eu pegar a amplitude e dividir por raiz de 2, ok? Então se eu levar ao quadrado vai dar E quadrado sobre 2N, ok? Então esse aqui é o valor RMS. Legal, que é o valor médio quadrático, né? É interessante isso porque daí eu não dependo do tempo, mas em cada intervalo de tempo não vou ter mais uma potência, uma intensidade variando, né? Esse aqui é o valor médio quadrático. Mas a gente também sabe que energia é NHF. Se eu dividir pelos dois lados por ΔT, por um intervalo de tempo e um pedaço de área, certo? Um ΔA, eu obtenho aqui, se eu juntar esses dois, é uma potência, ok?
por área, né? Ou seja, isso aqui é o vetor de point, praticamente, né? Só que o módulo dele. E esse lado aqui vai ficar N dividido por ΔT vezes ΔA HF. Se eu chamar N ΔT ΔA por... Se isso aqui é é o número de fótons, ok? Número de fótons por uma área. É a densidade de fótons superficial, ok? Divididos por um tempo, então é a quantidade de fótons que passam em uma área em um intervalo de tempo, ok? Isso é o meu Nzão, eu vou chamar isso de Nzão. Então vai ficar isso aqui na equação. Se eu pegar o valor RMS desse cara aqui, como H e F são constantes, meu valor RMS vai ser simplesmente isso aqui. Vai ser o valor RMS da quantidade de fótons que passam em uma área no intervalo de tempo, ok? Então, se eu igualar essas minhas duas equações, vamos dizer aqui que o cara virou RMS, certo? NRMS, a gente obtém essa relação aqui. Isso aqui eu fiz rapidinho lá no efeito fotoelétrico, mas aqui eu tô falando com mais calma, beleza? Então, se eu manter a minha intensidade constante, se eu não mudar a intensidade da minha luz, ok? Se eu manter o meu vetor de Poynting constante, ou seja, manter a amplitude do campo elétrico constante, certo? Se eu manter isso constante, não constante no tempo, mas se eu não variar ao longo de um certo experimento aqui, e aumentar a minha frequência, ok? Se eu aumento a minha frequência, para manter a energia da onda constante, a intensidade constante, meu número de fótons por intervalo de tempo tem que diminuir, certo? O que isso significa? Que se eu estou mantendo a energia da minha onda constante, certo? A energia da minha onda eletromagnética constante, e eu estou aumentando a frequência. O que significa aumentar a frequência? Que eu estou dando mais energia para cada fóton, né? Cada fóton está ganhando mais energia. Só que quando eu tenho que manter a energia constante, então eu vou ter que diminuir o número de fótons que estão passando aqui, certo? No intervalo de tempo. Vai estar passando menos fótons no intervalo de tempo nesse ponto aqui, por exemplo, ok? Se antes estava passando 5, agora vai passar 3, por exemplo. Legal? Essa aqui é a ligação. E se eu manter minha frequência constante e começar a aumentar a minha intensidade, o que significa? Que eu vou ter que aumentar o número de fótons que passam no intervalo de tempo. Isso também é meio óbvio, né? Porque se eu estou mantendo a minha frequência constante, de cada fóton eu estou mantendo a frequência constante, ou seja, HF vai ter que ser que é igual a energia constante. Só que eu estou aumentando a intensidade da minha onda, logo eu estou aumentando a energia. Certo? O que isso significa? Que a única solução é ter mais fótons passando no intervalo de tempo aqui, né? Vou passar mais fótons no intervalo de tempo. Se antes passavam, sei lá, 5 fótons por segundo aqui, agora vai passar uns 10 fótons por segundo por aqui, ok? Essa aqui é a ideia da ligação da intensidade com a energia do fóton, ok? Então, beleza, a gente falou disso. O próximo passo é falar... Ah, tá. Agora a gente vai ter uma nova visão das interações eletromagnéticas. Seja quando tem uma carga interagindo com o campo elétrico, né? Ou uma carga interagindo com uma carga. Que na verdade essas duas coisas são a mesma coisa, né? O que isso significa? Que campo elétrico é formado por fóton agora, ok? E fóton carrega o quê? Momento e energia. Legal. E o fóton vai interagir com essa carga de tal forma que vai haver uma troca de momento e energia. Por isso que a carga vai sentir alguma coisa e vai começar a andar, talvez, né? Ou sentir uma força, certo? É como se fosse uma pressão que os fótons causam aqui, sabe? Legal. Então essa aqui é a ideia. Porque vai ter fóton em todo espaço, né? Seja ele virtual ou real, né? Vai ter fóton em todo espaço, porque o campo elétrico existe em todo espaço, né? Beleza?
é virtual ou real, porque o virtual quer dizer que é quando, por exemplo, a frequência é zero, né? E é um campo elétrico constante no espaço, certo? Isso quer dizer que não é uma onda eletromagnética, é simplesmente um campo elétrico, né, no espaço. E daí a energia de cada fóton teoricamente seria zero, né? E o momento também seria zero. Porém, existem fótons virtuais no meio, que um fóton virtual vai sempre estar colidindo com outro fóton virtual e essas coisas assim. Mas não interessa isso, ok? O que interessa é que vocês têm que agora enxergar essa nova visão das interações eletromagnéticas. Aqui também, né? Esse cara aqui vai estar produzindo fóton virtual para todas as direções do espaço. Esse aqui também. Porque eles são cargas elétricas, né? Que produzem campo elétrico. E os fótons vão interagir com os fótons e com as cargas e vai acontecer uma interação aqui, ok? Devido à troca de momento e energia das interações. Beleza? Será que não tinha mais nada pra falar? Não, tinha sim, né? Deixa eu ver aqui. Tá bom, lembrei, tem sim. Vou aqui no outro lado. Mas agora a gente vai pensar nos experimentos e como que a gente definia a onda com onda ou partícula, certo? Para explicar o efeito fotoelétrico e a radiação de cavidade, corpo negro, ou de corpo negro, né? A gente precisou entender que a onda é feita de partículas. Quer dizer, a onda eletromagnética, na verdade, são partículas, certo? Porém, como que fica os outros fenômenos da onda eletromagnética? Por exemplo, a reflexão, certo? Se a gente pensar como onda, era totalmente possível explicar, né, o fenômeno. Porque a onda vem aqui, vai encontrar um meio com N maior aqui, né? E ele vai ser refletido e refratado ao mesmo tempo, né? Certo? Ele vai ser sempre refletido ou refratado. Ou os dois ao mesmo tempo, ou um ou outro, ok? E como partícula também dá pra explicar isso, porque ele tem um momento, né? Vai bater aqui, somente um momento em... Se eu pensar aqui em eixos... né? Y, X... Somente um momento em Y que vai alterar o sentido, então ele vai começar a ir pra cima. É a mesma coisa de eu jogar uma bola nessa direção, né? Bater no chão, ela vai vir pra cá, né? Então é possível explicar. E a refração? Também é totalmente possível explicar, tanto com onda como partícula. Por quê? Porque na onda é simplesmente dá para deduzir, explicar através da lei de Snell, né? Dos meios de refringência e tal. Através dá para explicar dessa forma. E por partícula, é a mesma coisa, por exemplo, que é como se esse meio aqui aqui é a água, por exemplo, né? E aqui é o ar. A partícula está aqui com uma certa velocidade, certo? Só que quando ela encontrar o outro meio, é como se ela pegasse um meio com mais atrito, assim, sabe? Então ela vai diminuir a velocidade dela em relação a... Se eu pegar aqui os eixos, né? De volta. Vou colocar aqui um eixo Y, aqui um eixo X. Que no momento que ela colide, ela vai ter uma velocidade pra cá. Uma velocidade pra cá. Ok? Então a velocidade em Y em X não vai alterar. Mas em Y ela vai ficar... menor, né? Mais ou menos essa ideia. E ela vai sentir essa pequena variação no ângulo aqui. Então dá para explicar tanto como onda como partícula. Mas e os fenômenos de polarização, interferência e difração? Que para explicar a gente usava o princípio de Huygens e superposição de ondas. Como que a gente faz para explicar? Interferência, por exemplo, que são ondas vindo, e se o comprimento de onda for ali D ou um pouco maior que D, né, vai começar a acontecer esses fenômenos de interferência aqui, né, as franjas claras e escuras aqui, certo? Isso aqui era totalmente possível explicar por onda, né, se a luz fosse onda, porque ia acontecer superposição de onda e cada novo trechinho ia ser uma nova fonte de onda pelo princípio de Huygens, né? E daí ia acontecer essas interferências aqui na parede, por exemplo.
Legal? Mas e por partícula? Por exemplo, tem uma partícula aqui. Se eu jogar uma partícula aqui, teoricamente era para ela passar reta, né? Mas não é isso que acontece. Porque a luz é feita de partículas, como a gente viu. Então, o que vai acontecer? Essa partícula aqui, ela vai vir aqui e vai ser arremessada para algum canto que vai vir para aqui, por exemplo, né? E a próxima que passar aqui vai vir para cá. Ele vai gerar esse padrão de interferência, né? Legal. Mas como que ela acontece isso? É porque a partícula vai interagir com ela mesma no outro lado aqui, ok? É como se ela estivesse passando pelos dois lados ao mesmo tempo. Essa que é a explicação. Então, é meio estranho, né? Mas a gente já vai chegar nisso porque é estranho, beleza? Só aceita que é porque ela vai interagir com ela mesma, que é como se ela estivesse nos dois ao mesmo tempo. E se eu tentar vir aqui com minha mão, sei lá, algum jeito vir aqui e descobrir por qual buraco ela tá passando, beleza, eu vim aqui com minha mão, faz de conta, né? Não é assim que funciona, né? E pego o fóton, ok? Eu descobri que o fóton passou por aqui. Peguei o fóton. Mas no momento que eu faço isso, eu destruo o experimento. O experimento some todas as franjas claras e escuras. E o experimento é destruído. Eu colapso com o experimento no momento que eu faço isso. Por quê? Porque se eu vou e pego o fóton, esse fóton não vai mais chegar lá. Ok? Então o meu experimento foi colapsado. Então se eu descobrir por onde ele passou, porém ao mesmo tempo eu perdi o experimento. Ou seja, eu não tenho certeza se esse fóton realmente ia interferir com o experimento, entendeu? A lógica? Entendeu? Isso aqui é super importante depois lá na quântica, quando a gente for explicar o princípio de Heisenberg, tá bom? Princípio de Heisenberg. Princípio da incerteza de Heisenberg. Mas por enquanto não vamos falar disso, tá? Princípio da incerteza. Isso aqui é só pra gente começar a falar do princípio da incerteza lá pra frente. Beleza. Eu colapso o experimento. E a difração. A difração é a mesma coisa. Se a largura aqui do tamanho for na ordem do comprimento de onda, esse cara aqui vai virar uma nova fonte de onda e vai acontecer aqui padrões de interferência, ou vai acontecer que vai ficar inteiro, né? Inteiro, ou um padrão de interferência, certo? Depende do comprimento de onda e do tamanho, mas enfim, difração. E como que eu explico isso por partícula? A mesma coisa lá porque se uma partícula está passando por aqui, ok? Ela vai interagir com ela mesma de volta e vai ser arremessada para um canto. E se eu tentar descobrir onde a partícula que passou nesse stand de tempo, em qual ponto ela veio parar, ou seja, eu coloco minha mão aqui, claro que eu não posso fazer isso, né? É só uma... E vem aqui e descubro, opa, ele passou aqui. Só que, no momento que eu descubro que esse cara tá aqui, eu colapso com o experimento também, ok? Isso aqui também é do princípio de Heisenberg, ok? Incerteza de Heisenberg, não vou falar aqui. Enfim, porque eu interferi com o experimento no momento que eu coloquei alguma coisa externa aqui, né? Então, eu não tenho mais certeza de mais nada a partir de agora. Então, eu não tenho certeza se esse cara realmente interferir com o experimento e tal. Beleza? Então, daqui a gente chegou com um negócio estranho. Como assim a partícula interage com ela mesma, né? O que significa? Que eu só consigo explicar, então, esse cara realmente por onda? Não necessariamente, ok? Mas o que a gente tem que entender é que a luz realmente é formada por fóton, só que o fóton não é uma partícula, ok? Ele também não é uma onda. O que o fóton é, na verdade? Não é uma onda e não é nenhuma partícula. O fóton e a luz é uma onda-partícula, ok? Ela não é nenhuma coisa e nem outra. Ela é as duas ao mesmo tempo. Mas não é porque, tipo, em determinados experimentos... Não é tipo, você não tem que entender que, tipo, nesse experimento ele se comporta como onda. Nesse experimento ele se comporta como partícula. Não é... É isso, mas você não tem que entender isso, ok? Você tem que entender que o fóton é uma onda-partícula. Ou seja, o que significa? Que
não temos conhecimento suficiente do mundo quântico para entender o que o fóton é. A gente só sabe que ele existe e que a luz é formada por fóton. Mas o nosso conhecimento, a nossa cabeça não consegue compreender o que ele realmente é, ok? A gente só sabe que ele existe e nesses experimentos ele se comporta dessa maneira, porque não porque ele é uma onda e não porque ele é uma partícula, porque ele é uma onda-partícula, ok? Isso aqui é super importante, tá bom? O fóton não é uma coisa nem outra, ele é uma onda-partícula. Por isso que lá no começo do vídeo eu fiquei meio estranho falando que ele é uma partícula, ok? A luz é uma onda-partícula, ok? Isso aqui é o fóton. Espero que o vídeo tenha sido útil, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu sei que é estranho, mas é que a mecânica quântica em si é estranha, tá? Vocês vão ter que começar a acostumar. Então, até o próximo vídeo.